Deus se manifesta ao apóstolo João na ilha de Patmos, aonde o mesmo foi exilado para morrer naquele lugar. Ele revela os acontecimentos nos últimos dias. Essas revelações são registradas pelo apóstolo no último livro das Sagradas Escrituras, chamado de Apocalipse, que significa o livro da revelação. Deus e o seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, manifesta o cuidado que tem sobre a igreja, que somos nós, que ele resgatou com seu sangue, nos livrando da morte e condenação, ordenando a João escrever as 7 cartas aos anjos das 7 igrejas que estão na Ásia, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Jesus elogia as virtudes das igrejas e as adverte sobre suas faltas, chamando-as ao arrependimento e abandono de práticas que poderão impedir sua entrada no reino dos céus. Em 2 destas cartas, Éfeso e Pérgamo, Jesus chama-nos a atenção e repudia quanto às obras e doutrinas dos nicolaítas. Jesus elogia o anjo da igreja de Éfeso, dizendo: Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Apocalipse 2 e 6. Mas repreende os da igreja de Pérgamo, dizendo: Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. A diferença entre os anjos das duas igrejas era que as atitudes de Éfeso eram semelhantes à de Jesus, que também odiavam e repudiavam as ações dos nicolaítas. Já o anjo da igreja de Pérgamo relaxou quanto a esse cuidado, aceitando suas doutrinas. Para entendermos quem eram os nicolaítas, devemos entender o seu significado. Em hebraico, Nicolau, que significa vitorioso sobre o povo. Em grego, Nikolaos. A junção dessas palavras significa conquistar o povo, ou leigos ou a plebe. Resumindo, Nicolaitas são aqueles que dominam o povo. E como está escrito, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação, Apocalipse 13, verso 7. Nicolaitas são os que introduzem heresias em suas obras e doutrinas que não estão em concordância ao verdadeiro Evangelho. E muitos que deixaram o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo de lado serão dominados e vencidos por eles. E esse espírito, de tempos em tempos, e nos dias de hoje, se introduzem nas igrejas, alimentando-os de coisas novas que não estão nas Escrituras e distorcendo os ensinamentos de Cristo. Há no meio das instituições cristãs verdadeiros que rejeitarão e odiarão suas obras e seus ensinamentos. E lutarão pelo verdadeiro Evangelho, mas também haverá falsos cristãos que são da sinagoga de Satanás, que amarão e aceitarão suas obras e doutrinas de demônios, porque não querem conhecer o verdadeiro Evangelho, porque buscam o caminho mais fácil. Para esses, é melhor ouvir do que examinar as Escrituras. Amantes de profecias, que não acompanham as Escrituras, anunciadores de um falso Evangelho que levam pessoas a se converterem a uma instituição religiosa e não a Cristo, pois creem em seu próprio Cristo exclusivo, somente para sua própria denominação religiosa. Criam regras e ensinamentos que não estão embasados nos ensinamentos de Jesus, e fazem multidões crerem em heresias, acrescentando palavras proféticas, tornando viciados em promessas terrenas, fazendo-os esquecer da única promessa valiosa de um cristão, chamada vida eterna. No tempo dos cristãos primitivos, os demônios, na forma de homens como seus instrumentos, perguntavam: antes de uma crucificação, antes de uma fogueira, antes de uma decapitação: estás prontos para morrer por esse Cristo? E eles, pelo poder do Espírito Santo, diziam: sim, estamos. E hoje,
que vivemos os últimos dias, haverá verdadeiros cristãos que lutarão pelo verdadeiro Evangelho? Haverá cristãos que sofrerão pelo verdadeiro Evangelho? Que não tenham medo de perder posições e privilégios de um sistema religioso para anunciar o verdadeiro Cristo, aonde está o trono de Satanás, e ser uma testemunha fiel da verdade, como o cristão Antipas, da igreja de Pérgamo, que foi morto aonde Satanás habitava. Muitos que se dizem apóstolos buscam elogios e aplausos de homens, mas Deus conhece seus apóstolos verdadeiros que são inimigos do mundo. E muitos morreram sem aplausos, sem glória humana, na cruz, no fogo, decapitados, fuzilados por amor a Cristo e o seu verdadeiro Evangelho. E você, está pronto para viver uma glória terrena e receber uma coroa mundana, agradando homens com o falso Evangelho, ganhando o nome de apóstolo das heresias, ou viver, sofrer e morrer por Cristo e seu verdadeiro Evangelho? Em 1 Coríntios 15, 50 a 58 está escrito: E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém.